Algumas semanas atrás, eu já falei aqui a respeito da lei divina ou lei natural. E hoje a gente vai voltar um pouquinho nelas e vai falar também a respeito da lei de adoração. Didaticamente, Kardec ele separou as leis divinas em 10. Não que sejam 10. Né? Não tem uma conta. E não que elas sejam estanques. Essa lei vai até aqui, depois começa a outra lei. Não. Elas se misturam, elas se mesclam uma com a outra. Elas se unem, elas se auxiliam, elas se complementam. É assim que funciona essa parte de leis naturais. E a gente vai falar aqui da lei da adoração. A lei divina, ela é comum a todos os homens, não por cultura, não por convenção, e deve ser vista não como uma obrigação a ser cumprida ou atendimento de alguma regra, mas sim ser entendida como se fosse o fluxo das águas de um rio. Elas estão passando, estão ali fazendo o seu efeito, fazendo o seu trabalho, mesmo que a gente não queira. É natural e que se mantém constante mesmo contra a nossa vontade. Cada uma dessas leis que a gente fala aqui independe da nossa vontade. Elas estão sempre ali. Ah, mas eu não acredito. Continua do mesmo jeito. Né? Aí eu não acredito na lei da gravidade. Mas você continua pregado no chão, e se você cair e pular de algum lugar alto, você vai se esborrachar no chão. Essa é a lei da gravidade. Você não enxerga, mas ela atua sempre em torno de você, independentemente se você acredita ou não. Um aspecto muito importante dessas leis naturais, ou leis divinas, é que elas são eternas, ou seja, elas sempre existiram e sempre vão existir. E elas se dividem em dois tipos. As físicas, que regem exatamente o mundo físico. Então a gente tem as leis do magnetismo, eletromagnetismo, a lei da gravidade, como falei, e as outras leis da dinâmica que a gente vê, e muitas outras, e são as leis morais, que fazem o quê? Elas regem exatamente o modo como nós vivemos, o modo como nós nos relacionamos uns com os outros, e as consequências, né, que nós sofremos daquelas leis físicas sobre nós e como nós reagimos a cada uma delas. Então elas são eternas, sempre existiram. Elas são imutáveis, ou seja, não é uma coisa, antes era bom, servia e agora não serve mais, ou antigamente não servia e agora passou a servir. Elas sempre são iguais ao longo de todo o tempo da criação. Como Deus é eterno e sempre esteve criando, então elas são eternas e são imutáveis, elas não se alteram ao longo do tempo. E principalmente, elas são perfeitas. Elas não precisaram ser consertadas ao longo do tempo. Deus não veio e falou, não ficou muito legal essa daqui, vou modificar isso. Não, elas sempre foram perfeitas, sempre existiram. Com relação à lei da adoração, a gente tem que entender que a lei da adoração não é que nós somos obrigados a adorar a Deus. Tem muita gente que pensa, não, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que adorar a Deus, eu preciso ir no centro para poder orar, né, para poder mostrar que estou orando a Deus. Ou eu tenho que ir em qualquer culto que seja para demonstrar que eu estou adorando a Deus. Não é isso. A lei de adoração não é isso. A lei da adoração significa o quê? É a percepção da existência de algo superior a nós, mesmo que nós não enxerguemos, mesmo que nós não possamos compreender o que é esse algo além de nós. Uma coisa que é bem interessante é que ela é um sentimento inato em todos os homens, em todas as épocas. Quando tem, por exemplo, um trovão, não é? Aquele barulho inteiro, muitos animais fogem, correm assustados. Não é? A gente não vê nenhum animal parando, construindo um altarzinho, colocando uma imagenzinha lá e ficar adorando. Eles não fazem isso, porque eles não têm essa compreensão. O homem tem. Desde muito antigo, né, desde a antiguidade do homem, nós adorávamos as pedras, depois os animais, depois alguns outros seres, e passamos depois a colocar a divindade também em pessoas. Então, ao longo do tempo, nosso pensamento foi ampliando e a gente foi modificando. Pedras como essas empilhadas eram exatamente, né, o modo como muitas vezes os homens antigos adoravam a Deus. Empilhavam pedras e achavam que aquela força que eles não compreendiam, aquilo que tinha aquela potência,
Aquele raio que pegou e cortou uma árvore no meio e pegou fogo onde eles viviam, para eles era o quê? O ser superior. E nós fomos ao longo do tempo dando forma, um rosto e sentimentos e pensamentos a essa divindade. Então, a lei de adoração está dentro de nós. Naturalmente está dentro de nós. Então nós percebemos que existe alguma coisa a mais do que aquilo que a gente simplesmente consegue enxergar, consegue compreender. A adoração a Deus deve ser feita sem medo. Eu tenho que adorar a Deus porque senão Ele me castiga. Deus não castiga ninguém. Não é? Deus não está querendo que a gente fique fazendo procissão para Ele. Deus não quer que a gente venha no centro espírita, não é? Para poder ouvir a preleção, porque isso é adoração a Deus. Não precisa. Né? Deve ser feita sem medos, sem rituais externos. Eu não preciso de roupas especiais, eu não preciso de aparatos, de objetos especiais, eu não preciso de orações nem de fórmulas especiais, né? Que muitas vezes são desprovidas de sentido ou qualquer necessidade. Não preciso disso. Uma forma que a gente pode adorar a Deus, quando você está lá fora, numa noite bem estrelada, e você olha para cima, e você vê, né, aquele céu estrelado, e você pensa, né, que coisa maravilhosa. Né? Olha que perfeição. Quando você para imaginar que aquelas luzinhas que a gente enxerga lá, não são luzinhas penduradas num pano preto, como se pensava antigamente, né, mas sim estrelas e planetas que estão brilhando e emitindo a luz deles para nós, ou refletindo a luz de estrelas para nós, e nós começamos a pensar na grandiosidade disso, na perfeição do movimento desses astros no céu, sem um ficar batendo no outro à torto direito. Isso a gente está adorando a Deus. Quando você olha para o seu filho e você olha para ele e vê a perfeição do funcionamento do organismo dele, a perfeição das ideias dele, como ele se desenvolve, como que eles puderam sair de dentro da gente, de duas célulazinhas que se juntam, quando a gente analisa isso e fala, isso é maravilhoso, nós estamos adorando a Deus. Quando você vê uma flor bela e você se admira com as cores de uma flor ou de um pássaro, você está adorando a Deus. Não precisa de mais nada além disso. Não precisa ficar de joelhos. Não precisa fazer penitência. Apenas você admirar, você acreditar que existe uma força maior. Não precisa nem dar forma a Deus. Achar que é aquele homem barbudo, musculoso, como a gente vê na Capela Sistina. Não precisa isso. Apenas entender que existe uma força que a gente não compreende e que criou tudo isso, isso já é adorar a Deus. Porém, para aqueles que ainda não possuem o pensamento desenvolvido, ou seja, tem muita gente que não consegue ter essa compreensão. Eles necessitam de fórmulas, necessitam de orações escritas, necessitam de imagens. Né? A adoração exterior é necessária e tem a sua utilidade. Não podemos julgar as pessoas que adoram a Deus dessa forma. Aquelas pessoas que rezam por um determinado santo diante de uma imagem. Isso não é errado. Faz parte do conhecimento, do entendimento dela. Então nós temos que respeitar. E isso é muito útil para essa pessoa. Ela coloca ali toda a crença dela, todo o amor dela, toda a devoção dela. E ela, embora ela esteja adorando às vezes uma imagem, o pensamento dela está ligado a algo maior. Então é isso que a gente deve sempre respeitar. Isso tem utilidade desde que não seja apenas um faz de conta. Não é? Eu vou colocar lá meu altarzinho, salamaleque, salamaleque, Senhor, 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 e sair dali, não tem nada a ver mais aquilo, esqueço aquilo, esqueço tudo aquilo que é adequado eu fazer. Quando isso não é, quando é sincero, não tem importância você ajoelhar diante de uma imagem, diante de uma pedra, diante do que quer que seja e orar. Não tem problema nenhum. Né? Isso tem a sua utilidade. Quando a gente lê, né, a Bíblia, lá no comecinho, Adão e Eva, né, tiveram 3 filhos, né? Abel, Caim e Sete. O Sete a gente quase não ouve falar dele, né? Mas Abel e Caim, que são os 2 protagonistas daquela época. Né? Então, o que eles faziam? O que a gente lê que eles faziam? Eles faziam oferendas a Deus. Era a forma que eles tinham de poder entrar em contato com Deus. Então eles ofereciam o quê? Abel era agricultor, oferecia os melhores frutos da terra que ele conseguia
né, as melhores sementes, os melhores grãos, os melhores frutos, botava fogo e a fumaça subia em direção ao céu. Deus aceitava exatamente a oferenda dele. Caim, ele era o quê? Ele era não era agricultor, não é pecuarista, mas ele, né, criava animais, não é? E ele pegava os animais, não pegava os melhores animais, ele pegava os animais que estavam doentes, mais velhos e tudo mais, e fazia a oferenda dele também. E a fumaça dele não subia para o céu, a fumaça dele ficava rente ao chão. Foi daí que nasceu a inveja dele por Abel, e por isso que ele tirou a vida de Abel. Só que isso a gente tem que entender que é apenas um simbolismo, não é? Os frutos produzidos por Abel, o que eram? Eram as boas ações dele. E as boas ações subiam ao céu. Ou seja, Deus recolhia aquilo, era aceito, ou seja, era uma boa coisa que ele fazia. Por isso a fumaça subia direto. Caim, os frutos maus que ele oferecia são as más ações que ele oferecia naquela época. O modo de agir errado. Por isso que ele era ciumento. Por isso que ele era invejoso. Por isso que ele tirou a vida do irmão dele. Então é isso que a gente tem que compreender. Então a gente verifica que os dois faziam oferendas. Cada um do seu jeito. A oferenda a Deus de boas ações tem bons resultados. De más ações tem uns resultados que não são bons. E é interessante quando a gente para pensar, quando eu estava preparando aqui, que eu estava lembrando também, o que aconteceu com Abel? Ninguém conta, né? Na Bíblia não está escrito o que aconteceu com Abel. Com Caim a gente sabe. Caim, ele foi expulso, né? Foi marcado, né? Tem a marca de Caim, e ele, para que todo mundo, né? Ninguém tirasse a vida dele, porque ele ia ter que passar, né? Muito tempo ainda peregrinando pela terra, né? E ele não seria aceito por ninguém. Quando ele saiu da casa que ele morava com os pais, ele foi até uma cidade, lá ele conheceu a esposa dele e teve filhos e continuou. Essa parte a gente não vai entrar, que a gente já falou quando a gente falou a respeito da criação. Era Adão, Eva, os 3 filhos. Uma cidade, ele sai e encontra uma cidade e casa com uma mulher. Da onde que veio esse pessoal? Então a gente começa a perceber que a história é uma história realmente para mostrar, né? São representações que a gente tem a respeito de como é a vida. A gente não pode seguir ao pé da letra, mas a gente tem que entender o valor que existe por trás disso. Então, toda a oferenda, toda a manifestação de adoração através de objetos, ela tem a sua utilidade. Então a gente jamais deve fazer pouco caso das pessoas que adoram a Deus ou a Jesus de um modo diferente ao nosso. Eles podem ter o altar deles, podem ter as imagens dele, né? Podem fazer procissão, podem carregar a arca da aliança, podem do jeito que quiserem. Não é isso que é importante. E a gente verifica como é necessário, como tem o seu valor, isso, que é aquilo que a gente consegue exprimir quando a gente está dentro de um momento como esse de adoração com coisas exteriores, com rituais exteriores. Não é? A pessoa, por exemplo, que vai, né, por exemplo, em algumas igrejas que as pessoas vão de terno e gravata, não é? Elas vão de terno e gravata. É necessário para você adorar a Deus estar de terno e gravata? Não é. Azul, 1, 2, 3 e 4. Tanto que a gente vê, né, aqui para nós, algumas pessoas vêm de bermuda, vêm de camiseta, não tem problema. Isso não é problema. Mas para eles aquilo é importante. Para eles aquilo é um símbolo de respeito a Deus. Então isso tem muita importância. O ritual que é feito é importante. Como, por exemplo, você já deve ter visto em filmes, né, ou em séries, a questão, como por exemplo, lá no Japão, o ritual do chá. Não é? Você vai e convida alguém para tomar chá na tua casa, o que você faz? Bota água para ferver, pega o saquinho, coloca dentro da xícara, joga água quente e fica ali chacoalhando o saquinho e fica tomando na boca. Não. Eles não, eles possuem o ritual do chá. Não é? Em que o anfitrião veste o kimono e tem toda uma forma como servir o chá. Como é aquecido o chá, como que ele é colocado dentro. E os convidados também, eles têm todo um ritual que eles seguem. Eles também vêm de kimono, devem se sentar naquele tatame sobre os calcanhares, numa posição de reverência, não é?
enquanto a pessoa está fazendo o chá. Ela mistura, coloca o chá, as folhas dentro de uma tigela de pedra, coloca ali e serve. O mais importante dentre os convidados, pega aquela tigela de pedra, agradece, né? Eleva para agradecer o anfitrião, dá uma pequena girada nela e toma um gole, né? E fala para o anfitrião, é o que manda a etiqueta, que o chá é muito bom. O chá está muito bem preparado. E passa para outra pessoa, que vai fazer o mesmo ritual, até que todos parem. Quando acabar, o anfitrião ele serve alguns quitutes para que as pessoas comam. Nesse meio tempo, eles têm que elogiar a decoração, as flores, decorar como que está tudo muito bem feito. É uma etiqueta que eles têm. E eu estava lendo, falou que esse ritual do chá, se você for realmente levar alguns desses rituais, são várias vertentes que tem, pode durar horas você sentadinho ali tomando chá, né? E dá para entender, para eles isso é importante. Não é apenas fazer o chá, mas é todo o respeito que eles têm com a pessoa que está vindo e o respeito que quem está chegando tem com o dono da casa. Então é um ritual que tem a sua importância. Assim como ir de gravata para um determinado lugar, né, para poder fazer a oração, é importante também para aquela pessoa. Verde número 3. No Livro dos Espíritos a gente encontra essa pergunta. A adoração em conjunto é preferível à adoração individual? Ou seja, a gente orar em conjunto é mais importante, é melhor do que a gente fazer a nossa oração sozinho? A resposta que nos dão é exatamente essa. Em conjunto temos mais força, mais energia para atrair os bons amigos para perto de nós, desde que nós estejamos em sintonia de pensamentos e sentimentos. Não adianta nós estarmos aqui para fazer oração se cada um está atirando para um lado. Quando nós juntamos todos num único pensamento, o efeito é muito melhor. Mas a adoração individual não é menos valiosa, de jeito nenhum. Você orando sozinho na sua casa, o valor é tão grande quanto a gente orando junto. A única diferença é que juntos nós conseguimos doar a nossa energia em direção de alguém. É isso que a gente faz quando a gente faz uma vibração. Na casa espírita a gente vibra, né? A gente fala de fazer vibração, fazer uma oração para alguém. Normalmente a gente faz o quê? Ou com uma assembleia ou dentro do grupo, nós nos reunimos e doamos a energia, né? Imaginamos a energia saindo de nós e sendo direcionado para determinado lugar. Essa é a vibração. Você gera energia e encaminha essa energia para algum lugar. E todos para o mesmo lugar. Então cada um de nós estamos aqui perto de quase 40 pessoas. Todo mundo vibrando energia e essa energia vai ser levada para o mesmo lugar. Quando a gente está, os 40 na mesma sala, mas cada um pensando uma coisa, é como se cada um gerasse apenas um pouquinho de energia que vai ser levada para um lugar diferente. Por isso a importância da coesão do pensamento e do sentimento. Deus, isso é muito importante, que a gente sempre tem que ter em mente, Deus não está preocupado se nós o amamos ou cremos nele. Eu detesto Deus, alguém pode falar, eu não acredito em Deus. Você acredita, você acha que Deus vai estar importando com isso? Quando nós adquirimos a capacidade, o conhecimento, quando a gente chegar a um ponto e a gente falar, não tem como fugir disso, a gente vai começar a entender o que é Deus. A gente vai passar a entender que Ele realmente existe. Né? Então, Deus não se importa com Ele. Um dia todos nós vamos entender. E é isso que importa. Ele não está assim, de jeito nenhum. Né? O João está aqui na frente, mas ele furou um dia, ele esqueceu de fazer a oração para mim aquele dia, está marcado no caderninho. Não é assim. Né? Ele pouco importa. Os amigos espirituais que estão ao nosso redor, eles também não se importam se a gente esquece que eles estão aqui. E a gente normalmente esquece. Né? Nosso anjo da guarda, quantas vezes a gente pensa na vida do nosso anjo da guarda? Só quando a gente está em apuros. Né? Quando a gente está bem, a gente não lembra. Ele não fica chateado com isso. Por quê? Porque ele sabe que isso funciona. Mas ele sempre está do lado, né, para nos ajudar. Mas ele fica chateado quando, por mais que ele tente nos dar bons conselhos, nos orientar de alguma forma, e a gente faz do jeito contrário. Né? Mas ele não nos abandona de forma nenhuma. Quando a gente insiste em fazer coisas erradas, ele fica do lado, sem interferir.
Quando a gente pensar nele e pedir socorro, ele vai fazer o que for possível para nos auxiliar. Mas ele não nos abandona de forma nenhuma. E a verdadeira adoração está na aplicação da ética em cada momento da nossa vida. Isso é adorar a Deus. A gente agir de forma correta em cada minuto da nossa vida. Não importa onde a gente esteja. É como eu falei ali na preleção de hoje. A gente deixar algumas facilidades de lado. Aquela lei do Gerson, né, que ficou tão impregnada, levar vantagem em tudo, né, a gente deixa isso de lado. A gente esquece isso e passa a agir da maneira correta. Fazendo o que é correto, porque é isso que a gente quer que ajam da mesma maneira conosco. Então essa é a lei da adoração. Não é a obrigação de você falar que ama a Deus. É simplesmente algo que existe naturalmente dentro de nós. E que de um certo dia, em certo momento, a gente acaba percebendo isso. Né? E normalmente as pessoas que dizem que não acreditam em Deus, né, ou que odeiam a Deus, se odeia é porque acredita que Ele existe. Né? Então alguma coisa aconteceu que ele ficou bravo, que ele não gostou do jeito. Então esse que diz que odeia a Deus, ele o que acontece? Ele sabe da existência, mas como ele não compreende as formas como Deus age, ele acha que tem que ser do modo que ele quer. Ele não entende como que pode existir maldade no mundo se Deus é bom. Mas quando a gente começa a entender que Deus dá as oportunidades para que a gente faça o que quiser, mas é responsável por isso, a gente começa a compreender que Deus é muito mais bondoso do que a gente imagina. E aqueles que dizem que não acreditam em Deus, que Deus não existe, normalmente é por orgulho. É por orgulho porque eles querem que a inteligência deles se sobressaia, que apenas a inteligência deles é que tenha ação em algum lugar. Isso é orgulho. Em determinado momento, mesmo esses que se dizem ateus, na hora do aperto eles falam: Deus, Deus, Deus me livra disso. Não é? Deus me vale. Então, em algum momento a gente acaba realmente deixando o orgulho de lado e entendendo que existe uma força acima de nós. Então essas são as duas, é a lei que eu trouxe para hoje. Semana que vem a gente continua então com mais alguma das leis divinas ou naturais que a gente está estudando. Tá bem? Gente, então uma boa semana para todos vocês. Obrigado.